E justo quando o casamento entre Bolsonaro e Centrão estava virando uma linda história de amor entre corruptos, o DEM e o MDB, que são dois partidos muito grandes, decidem deixar o Centrão. Então agora o Bolsonaro ficou sozinho. O bloco do Centrão, que tinha 220 deputados, mais 220, agora esse bloco tem apenas 158 deputados e tem um problemão para Jair Bolsonaro. É que o Bolsonaro ele comprou tantos votos com emendas parlamentares, inclusive na semana passada abertamente ofereceu mais de 1 bilhão em emendas parlamentares. 1 bilhão é muita coisa, em emendas parlamentares para o pessoal do Centrão, para comprar votos para não aprovar o Fundeb, e aí foi derrotado mesmo assim. E distribuiu mais de 380 cargos, muitos deles com verbas gigantescas. Agora não deu. O MDB e o DEM deixaram o Centrão e agora o Bolsonaro não tem mais uma base grande o suficiente para barrar algum processo de impeachment ou de afastamento. Porque o bloco do Centrão, que tinha mais de 220 deputados, agora tem apenas 158. E o Bolsonaro precisa de um pouco mais de 170 votos para barrar um processo de impeachment. Então, o desespero vai começar a bater no governo. Por quê? Porque dois partidos grandes saíram do Centrão e agora o Bolsonaro vai ter que negociar com esses dois partidos para ver como vai fazer para comprar os votos deles. E por que esses partidos saíram do Centrão? Eu vou explicar aqui, bem explicadinho, para que não reste dúvida do motivo. E o Bolsonaro, tá ruim, a situação tá piorando pro Bolsonaro. Mas um segundo antes disso, curte o vídeo e se inscreve no canal se você quer que o Brasil volte a ter ordem, mas principalmente progresso, porque o Brasil parou de ter progresso e o Bolsonaro, essa parada, foi o golpe de 2016, depois o que aconteceu em 2018, e aí o Bolsonaro assumindo, isso tudo fez com que o Brasil regredisse, a gente regrediu quase 10 anos. Então um segundinho você se inscrevendo no canal é de graça e você ajuda muito na oposição ao desgoverno e para o Brasil voltar para o rumo certo. E olha só, aqui eu vou mostrar o vídeo do nosso outdoor fora Bolsonaro que eu fiz ontem. Na Avenida Álvaro Calheiro, uma das principais de Maceió, que é financiado pelos membros do canal Plantão Brasil. A gente não tem medo do Bolsonaro e vamos para cima dele. Se você quiser ver outdoor contra o Bolsonaro em todo o Brasil, em várias cidades do Brasil, apoia o canal, se inscreve no canal. Se quiser apoiar financeiramente, porque precisa, eu vou deixar os links na descrição do canal e nos vídeos do canal sempre tem conta bancária e como contribuir para que a gente consiga encher todo o Brasil de outdoor contra o Bolsonaro, para furar a bolha, para que todo mundo veja os crimes desse genocida. Então aqui a gente faz ativismo contra o Bolsonaro todos os dias. E a grande notícia é que a gente já conseguiu verba para mais um outdoor. Eu fiz uma votação no Twitter. Quem quiser participar das próximas votações, me segue no Twitter. E tá o link no primeiro comentário aqui do vídeo. E lá decidiram que vai ser no Rio de Janeiro. Então já comecei a contactar empresas de lá para ver onde a gente coloca, qual vai ser a arte, tudo mais. Então vamos ter mais um outdoor agora, um no Rio de Janeiro. E segue o canal, um segundinho de graça. Se quiser apoiar com os outdoors, pode ser membro, ou pode também ter depósito na conta, ou no Apoia-se, apoiar da maneira que você quiser. Mas se inscrever no canal é de graça, tem um segundinho, de graça, só clicar. Agora vamos falar sobre a debandada do Centrão. Olha só, na Câmara dos Deputados não tem apenas bolsonarismo, antibolsonarismo, esquerda, não, tem vários blocos, vários partidos diferentes, ok. Só que tem uma coisa que eles estão discutindo já faz alguns meses e que para o grande público não passa, é uma discussão que passa despercebida e sem interesse nenhum, e eu entendo isso, que é a discussão de quem vai ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? É o presidente da Câmara dos Deputados quem pauta tudo. Por exemplo, processo de impeachment do Bolsonaro, é ele quem poderia pautar. Mais do que isso, o presidente da Câmara dos Deputados é quem decide se uma CPI pode ser criada ou não. Eu vou dar um exemplo, a CPI da Vaza Jato chegou até as assinaturas e o Rodrigo Maia nunca deu assinatura, nunca deu aval para criar essa CPI, nunca. A das fake news, ele e o Alcolumbre deram um aval, é um dos indícios de que eles vão para cima do Bolsonaro, porque eles sabiam que essa CPI ia toda para cima do Bolsonaro. Pois bem, mas mais do que isso, projetos de lei, tudo, é o presidente da Câmara dos Deputados quem dá quem toca tudo o que acontece lá, decide se vai para a pauta, se não vai e tudo mais. E é muito importante. Os partidos, eles brigam muito para saber quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. Todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer estar aliado ao presidente. E o Bolsonaro, ele já começou a articular. É por isso que ele começou a comprar o Centrão. 1, barrar o impeachment. E 2, tirar o grupo do Rodrigo Maia e colocar o grupo do Arthur Lira, que é um deputado do quadrilhão do PP, que é o partido mais corrupto que existe. Ele faz parte do quadrilhão do PP, várias denúncias de corrupção contra ele. E
ele é praticamente o líder do governo Bolsonaro no Congresso. E aí, o Arthur Lira, eu até falei dele aqui no último vídeo que eu postei há algumas horas, ele é o cotado para ser o presidente da Câmara dos Deputados com o apoio do Bolsonaro, mas o Rodrigo Maia tem outros planos. E aí, outras pessoas também têm outros planos. Então hoje o Centrão se dissolveu, o DEM do Rodrigo Maia e o MDB do Temer, que a gente pode falar, o Temer foi presidente do MDB há muitos anos, os dois partidos saíram do Centrão e falaram que vão atuar independentemente. E aí o Arthur Lira, ele foi no Twitter, ele tentou minimizar. Porque ele, como político, o que ele tem que fazer quando sofre uma derrota é o quê? Tentar minimizar. Tentar falar que já era esperado. Falou, não, essa dissolução do Centrão já era esperada porque a gente só formou esse bloco para votar o orçamento de 2020. Esse bloco deveria ter sido dissolvido em março, mas a gente, por conta da pandemia, isso só foi feito agora. Tem uma coisa errada aí, Arthur Lira. O problema é que eles saíram porque eles não querem o Arthur Lira, que agora é bolsonarista, na presidência. Eles têm outros planos. Eles querem um aliado do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia está articulando para colocar um aliado, porque o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, eles tinham dois planos, que era mudar a Constituição ou mudar o regimento interno com algum apoio do STF para que eles continuassem mais 2 anos, para que eles pudessem a reeleição e continuassem na presidência da Câmara e do Senado por mais 2 anos. Só que não deu muito certo e tudo indica que vai mesmo ter eleição e aí começou isso tudo por conta da sucessão. Só que a derrota do bolsonarismo é muito grande porque o Bolsonaro agora, ele vai ter que negociar com eles todos. O preço da negociação é cada vez maior. O Bolsonaro já distribuiu todos os cargos que tinha para distribuir. Ele vai acabar tendo que entregar o Ministério da Saúde para o Centrão. Anota, o Bolsonaro vai acabar entregando o Ministério da Saúde para o Centrão. Se não entregar colocando um ministro do Centrão, ele vai entregar colocando toda a cúpula do Ministério, que hoje são 25 militares que não entendem nada de medicina, ele vai colocar gente do Centrão no Ministério da Saúde. Então vai ser uma derrota muito grande para o Bolsonaro, ele vai ter que abrir mão ou de cargos para os militares ou de cargos da ala ideológica. Ele sabe que se ele entrar um pouco mais na ala ideológica e tirar mais gente da ala ideológica dele, que é aquele núcleo duro do bolsonarismo, os olavistas, os que acreditam que a Terra é plana, os fascistas mesmo, o Bolsonaro sabe que eles já estão pulando do barco, já tem uma debandada, eles já estão extremamente insatisfeitos com o Bolsonaro nesse ano, principalmente nos últimos 2 meses, e o Bolsonaro não quer fazer isso. E ele também não quer tirar os militares. Então o Bolsonaro está naquela sinuca de bico. O que ele vai fazer para comprar o voto do MDB e do DEM? Sabendo que o Rodrigo Maia tem muito a oferecer. Por quê? Porque ele é o presidente da Câmara e porque ele foi presidente da Câmara antes disso e porque ele tem prestígio junto aos outros. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Maia, tudo que ele promete para os parlamentares, ele promete e ele cumpre. Ele é uma pessoa que ele fala, eu vou te ajudar com isso, e ele cumpre. Os parlamentares, eles têm um respeito pelo Rodrigo Maia, por mais que ele seja o Botafogo do Odebrecht, corrupto e tal, a gente sabe que lá em Brasília ninguém liga pra isso, infelizmente. Mas os deputados têm um respeito por ele, só que o Bolsonaro não. Porque o Bolsonaro, ele promete e ele não entrega. Por exemplo, os cargos que ele prometeu pro Centrão, ele demorou muito para entregar, mas muito mesmo para entregar os cargos, até que foi sofrendo várias derrotas. Aí quando ele entregou os cargos, o Centrão falou, peraí, mas agora o Queiroz está preso, agora o preço aumentou, a gente não quer mais isso, a gente quer muito mais do que isso. E o Bolsonaro continuou sofrendo derrotas. Tanto é que na semana passada e na retrasada foram várias derrotas, foi uma atrás da outra, uma derrota atrás da outra do Bolsonaro no Congresso. Tudo que ele queria aprovar dava errado e tudo que ele queria barrar era aprovado. Então o Bolsonaro foi percebendo que a coisa estava ficando feia e agora, confirmou. A coisa tá feia. Se hoje fosse uma votação de impeachment, Thiago, eu não sei. Eu não sei, porque hoje o bloco do Bolsonaro tem menos de 172 deputados. Talvez ele se salvasse porque muitos iam se abster de votar. Mas, lembre-se, Queiroz vai ser preso, o preço dos votos que o Bolsonaro vai ter que comprar vai subir. Aí o Queiroz sendo preso, a esposa do Queiroz sendo presa, o Queiroz começando a ameaçar delação, como estava até tempos atrás, o preço vai começando a subir. O inquérito da fake news está avançando, o preço vai subir, o Bolsonaro não tem de onde tirar. Tanto é que o Bolsonaro, na semana passada, eu até falei aqui, ele está tentando uma nova portaria, uma nova regulamentação para que ele possa criar mais alguns milhares de cargos, para ele colocar militares. Por quê? Porque ele transfere os militares dos ministérios e de órgãos públicos para esses novos cargos e aí sim ele vai ter
alguns milhares de cargos para distribuir para os bandidos do Centrão roubarem. É isso que o Bolsonaro está tentando, mas está difícil, está muito difícil, porque o Bolsonaro tem muita oposição e eu até expliquei aqui, Bolsonaro tem, imagina um cara que está com 300... Imagina você tá tentando fazer alguma coisa e tem alguém com uma faca aqui no seu pescoço. Agora imagina se não é uma faca, são 300 facas, porque o Bolsonaro tem o inquérito das fake news, a CPI das fake news, o Bolsonaro tem as investigações do Queiroz, da rachadinha, investigações contra o Carlos, o caso Marielle, olha só, aquela investigação da Polícia Federal de interferência, outra investigação que é o vazamento da Polícia Federal da operação do Queiroz. Então são essas 7 aí que eu falei assim rapidamente. Contei 6 ou 7? Não sei. Bom, essas aí que eu falei rapidamente, mas tem outras. Só para ter uma ideia, o Flávio ele tá em 3 ou 4 investigações, o Carlos Bolsonaro também está em várias investigações, só que os aliados do Bolsonaro também estão sendo investigados. Então o cerco está fechando, o STF está indo para cima do Bolsonaro. Eu já falei, o Alexandre de Moraes, o Barroso, esses aí, eles não vão parar, eles vão até derrubar o Bolsonaro, porque é aquela, só tem como um deles sobreviver, ou é o bolsonarismo, ou é o lavajatismo, ou é o novo PSDB de Dória, um deles vai sobreviver, os outros vão ter que cair. Não tem como, não tem acordo nesse caso. Então eles vão para cima do Bolsonaro e o preço vai aumentando. Enquanto isso o Bolsonaro ele tem que comprar o Centrão, mas o MDB e o DEM colocaram outra faca aqui no pescoço dele, porque ó, agora você tá mais engasgado ainda, Bolsonaro, porque você tem que agora comprar os votos do DEM e do MDB. Nem todos eles são à venda para o Bolsonaro, porque a maioria deles é leal ao Rodrigo Maia. Então tá muito difícil a situação política do Bolsonaro, tá mais difícil ainda, e aí eu posso dizer, tá desesperadora a situação jurídica do Bolsonaro. E ontem ainda, profissionais da saúde, quer dizer, não sou eu, não é você, não são pessoas que não gostam do Bolsonaro, não, são profissionais da saúde da linha de frente, apresentaram a denúncia no Tribunal de Haia contra o Bolsonaro. Inclusive, hoje eu coloquei uma hashtag que é a hashtag Haia para Bolsonaro, Haia com H, Haia para Bolsonaro, para subir essa hashtag pra gente falar que o Bolsonaro foi denunciado no Tribunal de Haia. Fiz o vídeo ontem, falei disso, tem várias provas e tudo mais, tá tudo explicadinho no vídeo, mas é outra navalha aqui no pescoço do Bolsonaro. O Bolsonaro tá ferrado. Imagina alguém que não deve dormir direito, alguém que não faz nada direito, que tá sob um estresse profundo, imenso. Esse é Jair Bolsonaro. E aí, quando você pensa, pô, não dá para ficar pior, lembre-se, a ala ideológica, os olavistas, eles não param de pressionar o Bolsonaro. Sabe por quê? Eles querem retomar o espaço que eles perderam. Eles perderam o Ministério da Educação, que era o Weintraub, e agora é um ministro que eles até aceitam, mas para eles não era assim, nem no top 15 das escolhas dele. Eles estão para perder a Damares, porque a Damares, o STF vai para cima da Damares, espera. Calma, o STF vai para cima da Damares. Ela mandou prender governadores e prefeitos na reunião. Aquilo é crime. Já tem notícia crime contra ela. Eles vão para cima da Damares. Eles estão para perder a Damares, eles sabem disso. E o Bolsonaro, ele dá um aceno aqui, mas depois ele vai e volta para o Centrão e fica lá com os amigos dele do Centrão. Então a ala ideológica está prestes a uma debandada geral. Já teve debandada de boa parte deles, mas está prestes a uma debandada geral. Mais do que isso, na economia, o presidente do Banco do Brasil se demitiu. O presidente do Banco do Brasil se demitiu e falou que não aguenta a corrupção de Brasília. Quer dizer, olha só, ele se demite e cai atirando contra o bolsonarismo. E aí, mais dois funcionários do alto escalão do Ministério da Economia, um deles diretor do Tesouro Nacional, se demitiram. E o Bolsonaro, com todas essas demissões no Ministério da Economia, isso indica uma debandada também no Ministério da Economia. Então a coisa está ficando cada vez pior para o Bolsonaro em todos os lados. O cerco está fechando. E aí, Thiago, eu não sei o que o Bolsonaro vai fazer. Eu realmente não sei. Claro, enquanto isso tudo acontece, sabe qual é a estratégia do gabinete do ódio? A estratégia do gabinete do ódio é o quê? Criar diversionismo. O que é diversionismo? Cria esse tipo de babaquice. O Bolsonaro mostrou a cloroquina para EMA. Vamos agora fazer piada que o Bolsonaro mostrou a cloroquina para EMA. Vamos chamar ele de idiota. Agora o Bolsonaro falou não sei o quê. O ministro tal falou não sei o quê. Ele está criando menos do que no passado, porque ele tem menos. Os ministros estão acuados. A Damares está acuada, ela está quietinha. O Weintraub até fugiu do Brasil, então eles estão menos corajosos. Mas eles continuam tentando criar algum. Agora o gabinete do ódio hoje dedicou a manhã inteira para ficar chamando o Felipe Neto, associando ele à pedofilia e outros crimes. O próprio Felipe Neto, ele tweetou que foram mais de 439 vídeos deletados pelo Facebook e pelo YouTube hoje.
vídeos com fake news, com mentiras, difamando ele. Só hoje, isso era meio-dia ainda. Ele falou, pô, meio-dia ainda, já são 400 e tantos vídeos deletados. Imagina até o fim do dia. O bolsonarismo tá doido contra o Felipe Neto. Eles estão tentando, é uma estratégia que foi usada na Polônia, que é associar a oposição à pedofilia e a esse tipo de crime, esse tipo de conduta que as pessoas mais conservadoras, principalmente aquelas que são menos estudadas, que elas têm completamente horror a isso, porque elas não conseguem perceber que é mentira. Porque quando ele fala, Felipe Neto é pedófilo, 1, 2, 3, 5, 10 vezes, a pessoa é menos estudada, é uma pessoa mais simples, ela acaba acreditando, porque todo mundo está falando isso, deve ser verdade. Acaba caindo no gosto popular, virou expressão popular, ele é isso. Então o bolsonarismo está começando a tentar alcançar essas pessoas e usar o conservadorismo que está impregnado no povo brasileiro para que essas pessoas odeiem a oposição e o Bolsonaro ele sair como se pintar de ouro, assim, eu sou o grande herói e eu vou salvar a nação desse pessoal aí porque eles querem acabar com os valores e tudo mais. É isso que o Bolsonaro está tentando. Essa estratégia foi utilizada na Polônia. Aí eu vou te falar uma coisa, não funcionou. Não funcionou na Polônia, não vai funcionar no Brasil. Mas o fascistinha da Polônia ganhou. Ganhou. E ele só ganhou porque as pessoas que estão fora do país não puderam votar. Por exemplo, o cartão de votação da minha esposa chegou um dia antes da eleição, ela não conseguiu votar. Tem 5 milhões de poloneses na Inglaterra, onde 70% dos votos foram para a oposição, e quase nenhum deles pôde votar no segundo turno porque os cartões de votação não chegavam. Então foi uma fraude. Claro, lá ele conseguiu aparelhar todo o sistema judiciário, isso jamais vai ser julgado, mas ele ganhou por 500 mil votos, ele teria perdido se as pessoas que estão fora do país pudessem votar. E é isso. Então, não funcionou lá, não vai funcionar aqui. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. E aproveita e me segue no Twitter para saber mais sobre os outdoors e as nossas próximas ações. Falou!